Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos tratar da obra O Banquete de Platão. Eu vou deixar aqui ao final desse vídeo, desta aula, o link com a playlist Obras Filosóficas em que temos também tratado lá da obra A República de Platão. Temos 10 aulas explicando todos os livros da obra A República de Platão, todos os 10 livros. E agora vamos iniciar essa nova série aqui, tratando também dessa obra paradigmática de Platão, que é o Banquete, ou também conhecido como Simpósio. Essa aula ela é mais apropriada para alunos que estão mais ou menos no terceiro semestre da graduação em filosofia e que estão começando a ler as obras platônicas, ou que já leram algumas, e estão na leitura desta obra aqui, que é o Banquete. Como sempre eu trago um diagrama, ele é dividido em cores para facilitar o tratamento de blocos de ideias. E vamos iniciar aqui com a cor roxa que fala da contextualização. Então, o autor é Platão, é um diálogo filosófico, é um diálogo ainda da juventude de Platão. E assim como na República havia um tema, e o tema era basicamente a justiça, aqui no Banquete também há um tema, e esse tema é o amor. O amor na sua forma de eros, que os gregos eles não tratavam o amor, embora houvesse a palavra, mas eles tratavam o amor sob diversos aspectos. Eros é um dos aspectos do amor, que basicamente, de uma forma bem geral, é a busca. É por eros que se busca. E aí nós vamos ver o objeto dessa busca. Mas existem outras formas de amor, por exemplo. Por exemplo, lá na Bíblia é tratado o amor enquanto ágape, que já é um outro tipo de amor, conforme a língua grega. Este amor aqui que é tratado no Banquete é o amor do tipo eros. Então, indo aqui para a cor azul, qual é a estrutura desse livro? Primeiramente, é um banquete, um simpósio na casa de Agaton, ou também, às vezes aparece na tradução, Agatão. Ele havia ganho um concurso literário e eles estão comemorando e vão fazer um banquete que é regado a vinho. Eles decidem no início, inclusive, que a mistura do vinho deve ser acentuada, a mistura com água, para que eles não fiquem embriagados e possam assim desenvolver argumentações. O livro ele tem alguns personagens, são vários personagens que aparecem. Temos aqui na cor azul a descrição de todos eles: Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes, Agatão, Sócrates e Alcibíades. Então são vários personagens, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personagens e eles têm as mais diversas profissões. Alguns são literários, outros são comediógrafos, como por exemplo Aristófanes, outros são políticos, como Alcibíades, filósofos, como Sócrates, mitólogos. Então eles têm inúmeras profissões. E cada um deles vai tecer um elogio, porque como eles chegam ao acordo de que nunca havia sido feito um elogio ao amor. E lembrando que eles estão tratando do amor enquanto eros. E aí, então, cada um deles vai fazer um elogio ao amor. Então, inicialmente temos Fedro. Fedro acompanha aqui na cor azul. O elogio de Fedro ao amor vai fazer uma correlação entre amor e virtude. Ou seja, o amor buscando a excelência da virtude, que é a excelência da prática ética. Pausânias vai fazer uma distinção. Ele vai falar do eros comum, que é aquele eros que busca, digamos assim, a satisfação dos prazeres do corpo, e o eros celeste, que é aquele que leva ao conhecimento, que é aquele que leva a uma dimensão mais divina. Em Erixímaco, teremos uma relação entre amor e harmonia,
ou seja, tomando as noções de desarmonia ou a noção de caos e, ao contrário, a noção de organização, de ordem, de harmonia relacionado ao amor, ou seja, o amor gera harmonia entre as partes. Ele reorganiza aquilo que está desorganizado. Esse é o discurso de Erixímaco. Aristófanes tem um discurso muito interessante. Ele vai contar um mito dos chamados andrógenos, que ele vai dizer que no começo os amantes eles eram unidos em um só corpo. E Zeus, temendo então a força deles, a força desta união, Zeus e os outros deuses vão separar os amantes em duas partes. E aí, aquilo que era completo se torna incompleto. E o que se torna incompleto se torna finito e vai passar a vida buscando a sua, digamos assim, a sua cara metade. Essa frase, a cara metade, eu não sei se vem bem desse mito do andrógeno de Aristófanes, mas tem tudo a ver. Agaton, que é o anfitrião aqui da festa, ele vai dizer que Eros é um deus e que ele é o mais jovem de todos os deuses, ao contrário de outros deuses que são mais antigos, né? E além dele ser, ele vai falar da beleza que Eros traz ao mundo, à vida. Após nós teremos o discurso de Sócrates, e o discurso de Sócrates é o mais filosófico de todos. Então, inicialmente, Sócrates vai dizer que acerca de Eros, acerca do amor, quem lhe ensinou foi uma mulher, uma filósofa, chamada Diotima. E aí ela lhe ensinou acerca do amor e do belo. E o discurso de Sócrates, então, ele vai alcançando, primeiramente, uma dimensão mitológica, mas vai alcançando também uma dimensão filosófica de ascensão que diz respeito à teoria das ideias. Eu não vou entrar aqui nos pormenores da teoria das ideias, porque não é propriamente o objetivo aqui. E nem, digamos, a teoria das ideias de Platão, a teoria das formas eternas, estava completamente formada, porque essa é uma obra da juventude de Sócrates. Mas aqui Platão já começa a esboçar essa noção. Ele já começa a esboçar essa noção. Então, há uma noção aqui do discurso de Sócrates de que o amor, de que Eros, ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza em que ele é completo em si mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem uma natureza em que falta a ele tudo. Então, por essa falta e por ter também essa intuição da completude, é que aquilo que falta no amor vai fazer com que a pessoa busque, durante a vida, a completude. E aí, nesse sentido, Sócrates começa dizendo que, nesta busca, e aí nesse momento Eros se torna um motor, Eros se torna uma dinâmica, um dínamo, que vai alçar a pessoa à sua busca. E aqui é onde Platão, de forma magistral, vai colocar um elemento muito fundamental do conhecimento, o desejo. Ou seja, pelo discurso de Sócrates é introduzido no amor a noção de desejo. Desejo pelo saber, desejo pelo conhecimento, desejo pela contemplação das ideias eternas. E aí Platão vai nos mostrar que conhecimento sem desejo não é nada, porque você só aprende uma coisa que você quer. Você pode ter, fazendo aqui uma contextualização bem geral, você pode ter o melhor professor do mundo. Se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender. Ele precisa, além de ter, obviamente, né, uma boa instituição, um bom professor, ele tem que querer, ele tem que desejar aprender. Se ele desejar e desejar muito aprender, ele vai conseguir aprender. Então, Platão coloca que essa é uma dimensão do amor, o desejo, a busca, Eros que se alça, então. E nesse caminho, Platão nos apresenta, então, uma escada. Essa escada, de forma bem resumida, vai nos dizer que, primeiramente, o amor busca ao belo, busca aquilo que condiz com a beleza. E,
Começa-se, então, desejando, conhecendo, buscando os belos corpos. E aqui, quando fala-se belos corpos, ele não está só falando de pessoas propriamente, mas também de uma escultura ou uma arte, algo do tipo. A partir daí, se passa, o amor vai alçado então a perceber que existe beleza na realidade. E vai ascendendo ao ponto de perceber que existem belas ciências, belos conhecimentos, e percebe que a arte da política ela pode alcançar um nível de beleza quando ela consegue transmitir para a polis, ou seja, para a cidade grega, no caso, a união das pessoas, a justiça ou a política que promove a eudaimonia, ou seja, a felicidade, que é o fim último, conforme Platão nos explica em várias outras de suas obras. A partir daí, ele vai mostrar que a Eros, o amor, continua buscando a beleza, mas agora vai buscando-a em sentidos cada vez mais transcendentes, ou seja, em sentidos que vão para além do mundo sensível e alcançam o mundo da alma, o mundo da razão, o mundo das ideias abstratas, dos conceitos, ascendendo então à contemplação das ideias, onde ao final contempla a ideia do belo, da beleza, não mais nas coisas sensíveis do mundo, mas a beleza em si mesma, a beleza em sua eternidade, em sua forma mais perfeita e essencial. Notem como o discurso de Sócrates ele é extremamente filosófico. Bem, depois disso, entra no ambiente, ele não estava no ambiente, depois do discurso de Sócrates, entra um político chamado Alcebíades. E Alcebíades, ele entra completamente já embriagado e ele faz um discurso sobre o amor, aonde nesse discurso ele elogia as virtudes de Sócrates, Sócrates como um homem virtuoso, Sócrates como um homem ético. Ele vai dizer que o amor ele visa justamente esse reconhecimento das virtudes das pessoas, dos cidadãos da polis, mas ao mesmo tempo, até por talvez estar bêbado, e isso não isso tem um propósito, que Platão quer mostrar que no discurso de Alcebíades é onde aparece o elemento mais pessoal, o elemento mais passional, o elemento mais emocional. Porque em alguns momentos, e todos esses discursos, todos eles, dos 7, eles se complementam. Porque em alguns momentos a gente tem a impressão, principalmente no discurso de Sócrates, que o amor é uma coisa muito fria, ou é somente um motor que leva ao conhecimento, e fica faltando um pouco o lado humano, o lado passional, o lado das emoções. E esse lado é justamente preenchido pelo Alcebíades, que no seu estado de embriaguez, nos seus elogios às virtudes, à eticidade de Sócrates, e com isso aos próprios cidadãos que também contenham essas virtudes, mas esse lado passional dele, esse lado emocional, imprime aquilo que Platão coloca como a cereja do bolo nesses discursos, nesses 7 discursos, que ele vai dizer: o amor é pessoalizado, o amor tem também um lado emocional. O amor, quer dizer, aquilo que talvez milênios à frente, Blaise Pascal vai tratar, fazendo aqui, permitam-me aqui essa digressão aqui, Blaise Pascal, séculos à frente, milênios à frente, que o coração tem razões, que a própria razão desconhece. Me parece que Alcebíades, claro, tomando aqui as devidas diferenças, mas Alcebíades ele lança essa noção de que há de se ter uma dimensão emocional. No fundo, quem ama é uma pessoa de carne e osso, que é passível a paixões, a roubos, né? No sentido de emocionalidades, digamos assim, se é que se pode usar essa palavra, ou seja, a dimensão pessoal e emocional.
Bem, na cor verde nós temos os principais temas desta obra. Então, basicamente, os 7 discursos, fazendo aqui uma síntese da coisa toda, os 7 discursos, acompanhando na cor verde, eles vão mostrar o amor como uma força transformadora. O amor é motor e ele leva, segundo Sócrates, ao conhecimento e à contemplação das ideias eternas. O amor, ele é a ascensão, ele é a escada. Quem ama, segundo os 7 discursos aqui, mas principalmente o discurso de Sócrates, você consegue ascender do amor meramente físico, do amor meramente carnal, para um amor espiritual, um amor inclusive às leis, às ciências, ao conhecimento, às ideias. E com isso, o amor ele tem uma dimensão profundamente contemplativa. Você pode contemplar o belo em si, a ideia do belo, não mais o belo nas coisas, mas a ideia de beleza em si mesma, na sua mais pura essência. Na cor laranja, voltamos aqui um pouquinho à questão do mito do andrógeno, que foi trazido lá por Aristófanes. É com certeza um dos pontos mais impactantes, inclusive num sentido visual, porque na medida em que Aristófanes vai falando, Aristófanes ele fez o discurso dele anterior a Agatão, que por sua vez fez o discurso anteriormente a Sócrates. O discurso então de Aristófanes acerca do mito do andrógeno nos fala sobre a origem do amor e uma busca por completude. É isso que essa obra quer passar. O amor ele é muito poderoso, poderosíssimo, mas ele tem um lado de incompletude. E esse lado de incompletude é o que leva justamente as pessoas a buscarem um amor, a buscarem um relacionamento, um namoro, um casamento que seja. Ainda na cor laranja, esses discursos eles também nos falam da questão da união e do desejo como forças humanas. Está muito presente no discurso aqui de Alcebiades, mas em todos os outros, principalmente de Sócrates. O amor ele não leva à desintegração, mas ele leva à coesão, à harmonia, como falou Éric Símaco. E o amor ele tem também um elemento de desejo, ou seja, o amor ele condensa em si mesmo uma noção de que eu só conheço ou eu só amo alguma coisa e por isso busco. Quem ama busca ao objeto amado, seja uma ciência, seja uma arte, seja na questão mais pessoal. Então, Platão introduz aqui a noção de que amor, desejo e conhecimento estão em ampla correlação. E por último, para concluir aqui, a relevância filosófica desse texto. Ele foi influente em outros diálogos. Vejamos que, propriamente, a influência dessas ideias, principalmente as platônicas acerca do amor, elas influenciaram o neoplatonismo mais à frente, principalmente o neoplatonismo em Plotino, com a noção de uma contemplação mística com o uno, algo que está para além da dimensão do intelecto, mas que contempla em amor. Os estoicos vão modificar um pouco o neoplatonismo. Essa contemplação ela se dá em amor, a contemplação do uno. E na mística cristã, no pensamento cristão, principalmente Tomás de Aquino, mas mais fundamentalmente no meu modo de entender, em Santo Agostinho, essas ideias são tomadas agora para explicar o amor, mais na frente, obviamente, né? E depois de Santo Agostinho, influenciando toda a Idade Média, a noção de que o amor é a relação mais fundamental entre o homem e Deus. Então, cito isso aqui tudo para mostrar, como está aí na parte em amarelo, como essas ideias de Platão sobre o amor, elas tiveram uma ampla influência sobre milênios que virão à frente, abrangendo tanto a dimensão mística do neoplatonismo como a dimensão cristã da filosofia na Idade Média. E por último, essa obra ela nos traz reflexões sobre a questão do desejo, da beleza e da virtude, as quais procuramos trazer aqui. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Procuramos então trazer esta obra, o Banquete de Platão. Trouxemos os principais pontos, os principais discursos, os 7 discursos. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, comente, compartilhe e até uma próxima oportunidade.